Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, vamos falar no episódio de hoje sobre um tema muito interessante e importante também. Vamos falar hoje sobre 5 métodos para estudar a Bíblia. Sim, na verdade, algumas pessoas têm muita dificuldade para iniciar o seu estudo bíblico. Logo no início, algumas pessoas, quando olham para um papel em branco e para a sua Bíblia fechada, têm dificuldade para poder começar, não é? E então surge aquela pergunta clássica: como que eu devo fazer para estudar a Bíblia? Ora, se esse é o seu caso, ou até se você deseja aperfeiçoar o seu método de estudo da Bíblia, esse podcast, especialmente esse episódio, ele é ideal para você. Assim, você pode muito bem ficar pensando como que eu vou começar o meu estudo bíblico, não é? E essas mesmas pessoas que têm esse problema têm o desejo de poder aplicar a Bíblia de um modo mais assertivo, de modo mais adequado e seguro para as pessoas que eles têm acesso, seja como professor, pregador, pastor, líder, enfim. Mas a questão é, como que eu posso aprender a cavar na Bíblia as profundidades e os tesouros escondidos que tem nela, né? Muitas pessoas então têm essa dificuldade e desejam aprender um método que possa facilitar o seu estudo bíblico. Bom, eu tenho uma boa notícia para você. De fato, alguns métodos poderão ajudar bastante o seu estudo bíblico para que você amplie o seu conhecimento e possa abençoar muitas vidas. Seja fazendo um estudo bíblico especial para uma pregação, e então você poderá evitar fazer como grande parte dos pregadores do meio evangélico fazem, de estar abrindo um texto bíblico, não saber trabalhar esse texto e ficar só contando histórias pessoais nos púlpitos. Ora, pensa comigo, se as pessoas vão para a igreja querendo entender a palavra de Deus, e você não entrega esse conteúdo bíblico para as pessoas da pregação, então você de fato não está pregando. Você está apenas preenchendo um tempo falando de coisas e experiências da sua própria vida. Com o estudo de hoje, então, você vai aprender alguns métodos, 5 métodos que você poderá aplicar para de fato conhecer a Bíblia. Então você poderá chegar às verdades escondidas na Bíblia com as suas próprias ferramentas. Aqui eu não estou me referindo aos dons espirituais de revelação, algo assim. Não, aqui é o estudo bíblico mesmo. É você ir ao texto e aplicando os métodos que eu vou estar passando para você aqui, você poderá então ter um conhecimento muito mais profundo do que de fato está revelado na palavra de Deus. Vamos então, sem mais demora, para tratar de cada método, tá bom? São 5 no total. 5 métodos para estudar a Bíblia com profundidade. E o primeiro método é o estudo panorâmico da Bíblia. Este deve ser o ponto de partida para todo o estudante da Palavra de Deus. O foco nesse tipo de estudo é conhecer a Bíblia de maneira geral, para entender como as narrativas acontecem e começar também a fazer as conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Você deverá compreender e perceber o fio condutor em toda a Bíblia.
porque Deus está se revelando ao homem e mostrando o seu plano redentor enquanto a história humana se desenvolve. E você então poderá me perguntar: mas, Pastor Davidson, quais são as vantagens desse tipo de estudo, desse método de estudo? E eu vou enumerar para você algumas, né? A primeira delas é conhecer as diferenças entre os livros da Bíblia. Tendo essa leitura mais panorâmica, mais geral, sim, você vai ter então um estudo que vai proporcionar a você a compreensão das diferenças entre os livros da Bíblia. Além disso, você vai se familiarizar com as divisões da Bíblia, desde as duas divisões maiores, como o Antigo e o Novo Testamento, como também as subdivisões, né? Por exemplo, como no Antigo Testamento, a Torá, os livros da lei, depois os livros históricos, poéticos, proféticos. Aí você depois chega no Novo Testamento com os Evangelhos, Atos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas gerais e o livro do Apocalipse, né? Então você consegue se familiarizar com esses tipos, né, de literatura, cada qual é classificado, né, num tipo específico de se produzir o livro. Você também vai ter como vantagem, com esse método, ganhar uma noção da unidade da Bíblia, ou seja, tanto você vai entender cada parte da Bíblia de modo mais particular, vai entender também a espinha dorsal de toda a Bíblia e com isso ganhar uma noção da unidade da Palavra de Deus. Percebeu como é um método muito importante? Eu tenho a certeza de que você vai ampliar muito o seu conhecimento bíblico quando fizer esse estudo panorâmico. E você pode perguntar, mas o que eu devo consultar para poder fazer esse estudo panorâmico? Você deve primeiramente procurar adquirir uma Bíblia em ordem cronológica. E assim você poderá perceber os fatos históricos dentro da sua ordem cronológica, que não é bem a ordem como está colocada em nossas Bíblias, né, aqui no mercado. No link da descrição você vai encontrar uma sugestão de uma ótima Bíblia cronológica, para que você possa adquirir e então fazer esse estudo panorâmico da Palavra de Deus, seguindo a ordem cronológica. Bom, chegamos então ao segundo tipo de estudo bíblico, que é o estudo tópico. Ou seja, você vai fazer um exame nas Escrituras para aprender sobre um determinado assunto, por exemplo, como amor, criação de filhos, finanças, vida profissional, oração e etc. Aqui o foco é andar pela Bíblia inteira, procurando compreender o que Deus pensa sobre as várias áreas da vida humana e também o que Ele pensa sobre o nosso relacionamento com Ele. A ideia, portanto, aqui não é apenas pegar a Bíblia de modo panorâmico, conforme o método anterior, mas aqui é você pesquisar em toda a Bíblia sobre um tema específico. É bem a abordagem que nós conhecemos bem nos seminários teológicos, chamada de teologia sistemática. É basicamente essa abordagem. Ou seja, você vai perceber um tema teológico, um tema até pessoal, devocional, um tema espiritual, e você vai procurar em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o que ela fala de modo geral sobre esse tema que você está estudando. Então você também vai me perguntar, mas Pastor Davidson, qual é a vantagem de eu estar estudando a partir desse método? O método de estudar sobre o tema, né? O estudo temático. Primeiro, você vai descobrir o que Deus pensa sobre determinada questão. Essa é a questão que você está estudando. Imagine que você está estudando sobre a criação de filhos. Então você vai separar todos os versículos que falam sobre criação de filhos. E vai usando exemplos, e vai também pegando conceitos do que a Bíblia ensina. E é claro, quando for trazer para os nossos dias, né, fazendo a aplicação, você então vai fazer essa aplicação respeitando os contextos históricos da própria Bíblia.
Então, por exemplo, há certos métodos de estar disciplinando filhos no Antigo Testamento que já não são adequados para estarmos aplicando hoje, porque são formas bastante primitivas que fazem parte também de uma cultura histórica que nós já não temos essa cultura hoje. Então, cabe aqui frisar para você que você deve descobrir então o que Deus pensa sobre determinado assunto, pegando o princípio geral do que o Senhor ensinou na sua palavra e, é claro, com inteligência, com bom senso, trazendo para os dias de hoje. A outra vantagem que você tem em fazer esse método de estudo temático é submeter os conceitos humanos aos conceitos de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus age de maneira tal, ou então que Deus tem uma certa opinião sobre um assunto qualquer, sem que a gente esteja de fato fazendo o estudo bíblico adequado para que a gente possa afirmar com certeza, com tranquilidade e segurança, que Deus realmente concorda ou discorda sobre um tema qualquer. Então, antes da gente usar nossa criatividade e até mesmo o nosso preconceito humano para fazer Deus dizer algo que Ele não disse na sua palavra, submeter todos os nossos conceitos e preconceitos humanos aos conceitos de Deus. É para isso que estamos estudando a sua palavra, não é verdade? Outra vantagem que você também terá ao fazer o estudo temático é perceber que a Bíblia trata de todos os assuntos da vida. Ela muitas vezes pode não falar claramente ou diretamente sobre o assunto, mas com certeza você perceberá nessa forma de estudo os princípios que a Bíblia traz, e esses princípios nortearão a sua vida hoje em pleno século XXI. Bom, como é que você vai então buscar ferramentas para fazer esse estudo temático da Bíblia? Além, é claro, de você buscar um livro de teologia sistemática, você também deve conseguir uma boa concordância bíblica. E você pode perguntar, mas o que é uma concordância bíblica? É um livro em que você pode achar ali palavras-chave, e através dessas palavras-chave você vai achar uma série de citações e de versículos que tratam sobre essa palavra-chave. E essas palavras-chave são organizadas na concordância na sua ordem alfabética, como você deve estar acostumado a olhar nos dicionários. Hoje você pode até mesmo usar um celular ou um computador para você facilitar o seu trabalho e achar os versículos que você deseja achar usando palavras-chave. Mas se você tiver uma concordância impressa à sua disposição, você conseguirá então achar de modo mais adequado e mais rápido também, sem que você precise dominar, por exemplo, um software para poder fazer essa busca. Mas enfim, se você quiser então comprar a sua concordância bíblica, também na descrição deste episódio eu deixei um link para que você possa adquirir uma concordância bíblica muito importante e interessante que eu recomendo para você. Muito bem, e o terceiro método de estudo bíblico é o estudo livro por livro. E no que consiste esse método que você poderá usar também, né? Ele é o estudo de ponta a ponta de um determinado livro da Bíblia. Nesse tipo de estudo, o aluno busca levantar o máximo de informações sobre o autor. Trabalha também o contexto histórico, o contexto político e cultural, os destinatários do autor, o propósito que esse autor teve ao escrever para a sua geração na época. Então, esse é um exercício que amplia muito as possibilidades de compreender melhor a mensagem e as lições que cada livro traz. Então, basicamente, não é mais você ficar pensando de modo panorâmico, pegando a Bíblia inteira, e nem mesmo você estar pensando em modo temático, pensando num tema. Mas é você enquadrar o livro inteiro no seu estudo, procurar entender quais as nuances que o autor desse livro em especial trouxe em determinadas passagens, como que ele tratou a argumentação de determinados temas, como que ele trabalhou também a sequência da sua narrativa, enfim.
é você fazer o estudo pormenorizado de um livro específico da Bíblia. Quais são as vantagens de você fazer essa abordagem? A primeira delas é entender como Deus se revela a um determinado público-alvo. Sim, é muito interessante você perceber isso. Deus tem uma forma específica de se revelar a um público-alvo específico também. Então você vai perceber como que isso aconteceu, o que vai facilitar para que você possa então fazer a ponte e trazer o princípio geral revelado na Bíblia para a geração atual. Isso é imprescindível para o pregador, para o professor de escola bíblica, na igreja, enfim. Não é? Tem tudo a ver com o método adequado de você fazer esse estudo livro por livro. Outra vantagem também muito importante é que você começará a perceber a conexão entre versículos conhecidos e o seu contexto imediato. Sim, é muito importante que você tenha essa experiência, porque a palavra mais importante para você que deseja interpretar a Bíblia e compreendê-la adequadamente, a palavra mais importante é contexto. Quando você se lembra de perceber o contexto daquela passagem, você evita de fazer afirmações que o versículo bíblico isolado não diz, porque ele está dentro de um contexto. Um bom exemplo que eu posso te dar é naquela passagem em que Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, o contexto dessa passagem não diz que Paulo consegue qualquer coisa improvável, impossível, mirabolante. Não é isso que o texto se refere. Na verdade, quando você ler o contexto, você percebe que Paulo está se referindo ali aos sofrimentos, às dificuldades pessoais que ele passou por causa do Evangelho de Cristo. Então é muito claro você perceber pelo contexto o que Paulo quis se referir. E essa abordagem você só conseguirá perceber quando você fizer o estudo bíblico livro por livro, obedecendo e respeitando o que está em cada contexto. Bom, uma terceira vantagem também que você pode ter aplicando esse método é que depois de estudar o primeiro livro da Bíblia, você terá aprendido então esse método que servirá como modelo para usar nos outros 65 livros da Bíblia. É interessante como você pode perceber o quanto esse método vai trazer riqueza de detalhamento da sua compreensão da palavra de Deus. E qual a dica que eu posso te dar então para que você possa começar a usar esse método? Primeiro, escolha um livro bíblico pequeno para que você possa começar e então leia esse livro de uma vez só, várias vezes. Por exemplo, se for o Antigo Testamento, você pode pegar Ruth ou Jonas. Se for o Novo Testamento, você pode pegar ou uma epístola paulina, uma epístola geral ou mesmo um evangelho pequeno. Além disso, também é recomendável que você use uma Bíblia de estudo para que você tenha comentários adequados àquilo que você está lendo, para que não fique apenas com um texto bíblico por si só. Essa, na verdade, é uma tendência que muitas pessoas têm hoje, de ficarem muito presas, por exemplo, aos comentários de uma Bíblia de estudo. Mas, na verdade, como você está aprimorando os seus conhecimentos da Bíblia, você precisa, no início, trabalhar com Bíblias de estudo. Depois que você pegar maior firmeza na sua interpretação, você poderá ter condições de ler a Bíblia por si só, usando apenas o texto bíblico e até mesmo usando os originais da Bíblia, que no caso seria o hebraico, o aramaico e o grego, sendo o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Então, com esse estudo mais avançado, você conseguirá interpretar a Bíblia e compreendê-la com muito mais profundidade. Mas enquanto você chega a esse ponto, a esse nível, é importante que você saiba utilizar a Bíblia que você tem, os recursos que você tem. E nesse caso, não há problema algum de você usar uma Bíblia de estudo com os seus comentários para que você possa, então, dar os pontapés iniciais aos seus estudos.
E também aqui na descrição deste episódio tem também um link para que você possa adquirir uma Bíblia de estudo muito boa que eu recomendo. Ela é muito completa, muito segura e vai abençoar a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Chegamos então ao quarto método de estudo bíblico que eu quero recomendar a você. Trata-se do estudo de biografias. Sim, aprender sobre a vida dos personagens bíblicos é esse o seu objetivo nesse método. Por quê? Porque Deus se manifestou em grande parte por meio do registro histórico da experiência de homens e mulheres. Então, ao estudar as suas vidas, nós conseguiremos nos identificar com eles em suas falhas e limitações, porque na verdade todos eles eram seres humanos comuns, assim como nós também somos. E assim somos desafiados a imitar as suas boas práticas. É muito interessante quando você faz, por exemplo, o estudo da biografia do apóstolo Paulo, ou então do servo de Deus Moisés, até mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo, como ser humano. Todo o estudo biográfico dessas pessoas, desses servos de Deus do passado, de homens e mulheres da Bíblia, trazem muita riqueza na nossa compreensão da palavra de Deus e de como Deus se revelou a eles e usou-os também para fazer a sua obra. Mas eu não esqueci não, eu vou enumerar para você agora as vantagens que você terá ao aplicar o estudo biográfico da Bíblia. A primeira vantagem é perceber que o Senhor se revela na história real e concreta da vida humana. Sim, Deus se revela de modo concreto com os seres humanos concretos. Eles acertando ou errando, Deus se revelou a eles e tudo está registrado com requinte de detalhes na palavra de Deus. Além disso, você também vai descobrir que todos eles tiveram os seus acertos e os seus erros e também poderá aprender com eles. Ora, dizem que a maneira mais sábia de você lidar com a vida é você aprender com os erros dos outros e não apenas com os seus, Porque então você vai conseguir aprender a lição de modo a ter poucos prejuízos na sua vida. E a Bíblia é muito rica em exemplos de servos de Deus do passado, servas de Deus também no passado, que nos trazem grandes lições para que possamos conduzir a nossa vida cristã hoje. Você também poderá aprender como Deus sempre usou pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Sim, essa é a grande tônica de quando você consegue estudar os personagens da Bíblia. Você percebe o quanto Deus usava pessoas comuns, pessoas fracas como eu e você, para estar fazendo coisas extraordinárias, coisas grandes, e mudar inclusive a história do mundo. Impressionante, não é verdade? Quando a gente aprende isso, a gente consegue perceber esse modus operandi de Deus tratando com o ser humano, usando pessoas comuns para fazer realmente diferença nessa vida e nesse mundo. Então você vai me perguntar, ok, mas o que eu preciso fazer para fazer esse tipo de estudo? Qual é a ferramenta que eu preciso ter? Bom, você poderá então utilizar um comentário bíblico sobre um personagem bíblico que poderá usar isso como guia de estudo. E o que é um comentário bíblico? É você adquirir um livro que faz um comentário extensivo, versículo a versículo, sobre um livro da Bíblia. Esse é um tipo de estudo mais abrangente do que aquele que eu falei anteriormente, quando você poderá usar uma Bíblia de estudo, Usando o comentário, você tem muito mais abrangência na compreensão da passagem. Mais uma vez, eu quero indicar para você um bom comentário bíblico ou uma coleção de ótimos comentários bíblicos na descrição deste episódio, tá bom? Procura lá que eu tenho a certeza de que você não se arrependerá
das dicas que eu coloco ali para que você possa adquirir e ter uma ferramenta maravilhosa para fazer o seu estudo de personagem. Muito bem, chegamos então à melhor dica, a dica mais proficiente que você precisa ter. Você precisa trabalhar com um grupo de estudos bíblicos à sua escolha. É claro, quando você estuda a Bíblia sozinho, assim como você também estuda qualquer outra matéria para uma faculdade ou para a escola, quando você faz um estudo em grupo e você está mesmo interessado e o restante do grupo também está muito interessado nesse estudo, você consegue ampliar os seus horizontes de maneira muito extensa e muito rápida também. Então procure grupos de estudos bíblicos para que você possa crescer nesse conhecimento da Palavra de Deus. Eu me refiro aqui a grupos fechados especiais, não apenas a escola bíblica dominical ou mesmo o seu grupo de células na igreja, embora eles sejam também importantes e tenham basicamente a mesma função. Mas eu me refiro aqui a um grupo de estudos bíblicos especializado, ou seja, pessoas que você saiba que têm uma condição de estarem te ajudando por estarem mais à frente, na sua condição de conhecimento bíblico. Então, participe de um grupo de estudos bíblicos no qual você poderá ter um mentor especializado e também aprimorar os seus conhecimentos da Bíblia com outros irmãos em diferentes níveis de desenvolvimento bíblico. Faça isso, faz toda a diferença, você poder contar com estudos bíblicos especiais feitos num grupo. Eles vão compartilhar materiais, vão compartilhar sites na internet, vídeos que vão ampliar a sua compreensão, Fazer parte de um grupo especializado em estudo bíblico faz toda a diferença para o seu desenvolvimento do conhecimento da Palavra de Deus. Quais as vantagens, então, que você pode perceber ao participar de um grupo bíblico específico, especializado? Primeiro, você receberá ânimo para perseverar em seus estudos da Bíblia. Como eu disse, nem sempre sozinho você consegue ânimo para perseguir o seu objetivo. Com o grupo, cada um vai animar, vai estar cobrando também do outro a tarefa realizada. Então você consegue permanecer fiel ao seu propósito de conhecer mais a Palavra de Deus. Além dessa vantagem, você também poderá receber ajuda em suas dificuldades, compartilhando seus problemas com outros irmãos que têm o mesmo interesse que você. Então, uma dúvida que você tiver, você pode compartilhar com os demais irmãos, participantes do grupo, ou mesmo encaminhar a sua dúvida diretamente ao seu mentor. Então, com esse mentor, você poderá ter a sua dúvida completamente resolvida para que você possa de verdade compreender aquela passagem que você teve dificuldade. O que nos leva então para a última vantagem desse tipo de estudo, que é receber o direcionamento de um mentor especializado, ou seja, alguém que fez um curso ordinário, que fez um seminário, que fez um curso até depois do próprio seminário, de mestrado, doutorado. Então você terá acesso a esse conhecimento mais especializado. Acredite, meu irmão, minha irmã, isso não tem preço. Bom, então eu posso te dar uma dica também para que você possa acessar um grupo muito especial. Que é claro, eu vou vender o meu peixe, É o meu grupo de estudos exclusivo, que eu criei lá no Hotmart Sparkle, com muito conteúdo bíblico e também a minha própria mentoria especial para você. Você então poderá acessar estudos exclusivos nesse grupo, enviar as suas perguntas e pedidos de estudo bíblico também, e eu terei prazer em estar te atendendo de um modo muito especial. O link para você assinar esse grupo de estudos especial está na descrição deste episódio também. O valor é pequeno, você pode fazer essa assinatura mensal e então você terá acesso a muito material exclusivo que você normalmente não teria, se não fizesse parte desse grupo. Eu realmente recomendo
e acredito que você vai crescer muito no seu conhecimento da palavra ao estudar comigo nesse grupo especial do Hotmart Sparkle. Muito bem, então esses são os 5 métodos de estudo bíblico que vão fazer toda a diferença na sua vida. O primeiro deles, como nós vimos, é o estudo panorâmico da Bíblia. O segundo método, o estudo tópico da Palavra de Deus. O terceiro, o estudo livro por livro da Bíblia. O quarto, o estudo de biografias. E por fim, o último método é participar de um grupo de estudos bíblicos com pessoas interessadas em te ajudar e te ver crescer na Palavra de Deus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Você gostou dessas dicas? Elas fizeram diferença no seu jeito de estudar a Palavra de Deus? Caso esses métodos de estudo bíblico tenham feito diferença para você, entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.